Salve, salve, areneiros e areneiras. Estamos aqui em mais um vídeo neste canal para poder falar sobre as polêmicas do Esporte Clube Vitória. Peço o seu like, peço a sua inscrição aqui no canal. Se puder, compartilhe o link desse vídeo, hype esse vídeo, porque assim, a gente vai tratar agora de um assunto polêmico, muito polêmico, muito polêmico. Então, compartilhe esse vídeo logo para aquele amigo que está preocupado com a situação de Lucas Alter, que passou a semana te enchendo o saco, falando que, ó, se usar Lucas Alter vai ser punido, Vitória vai virar uma nova portuguesa. Manda o vídeo para ele, que eu vou tentar explicar essa confusão, certo? Ontem, logo depois do jogo, eu tava conversando com meus membros lá do canal, inclusive aqui eu mando um abraço, e eles preocupados com relação à questão de Lucas Alto. E ali mesmo já tinha falado. Tem, precisa se explicar exatamente o caráter dessa negociação para que se entenda, né? Para que o Vitória, para que não se gere polêmica em algo que não existe polêmica. Ninguém no mundo do futebol fala sobre isso, porque não tem possibilidade disso acontecer. Então, vou explicar o porquê disso tudo. Vamos lá. Não gosto de tratar assim jogador como mercadoria, mas preciso fazer para entendimento. O jogador de futebol, o atleta, ele tem dois direitos: o direito federativo e o direito econômico. O direito econômico é o direito que você negocia. Você vende, você pode vender percentuais disso, mas lembrando que a venda é somente entre atletas, ou entre clubes, desculpe. O atleta pode até deter parte dos seus direitos, prerrogativa da lei. Mas empresas não pode ter parte de direitos de jogador. Apenas clubes. Então, o clube pode ter 50, 60, 70, 80% do jogador, ou 20, se for o caso. Mas apenas clubes podem deter os direitos econômicos. Os direitos econômicos também podem ser emprestados, como ocorreu no caso de Lucas Alto. O Botafogo cedeu o jogador ao Vitória até o dia 31 de dezembro de 2025. Ponto. Dito isso, o que é que acontece? Os direitos federativos é o direito de inscrever o jogador, seja no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Baiano, Sul-Americana, Nordeste, qualquer competição que o Vitória disputar. Você precisa ter os direitos federativos para que você consiga inscrever o atleta, para que ele apareça no BID, para que ele seja regularizado. A transferência do atleta não é o direito econômico, é o direito federativo. Então, na hora que o Botafogo emprestou ao Vitória o Lucas Halter, ele transferiu de forma temporária os direitos federativos do Lucas Halter. E aí o Vitória pôde utilizar este direito para inscrever o atleta como seu jogador. Explicado isso, vamos agora ao que aconteceu com relação ao Lucas Halter. O contrato de Lucas Halter, ele não impede de forma nenhuma a utilização do atleta. Não por baixo, por conta da lei. O contrato de Lucas Halter, o que é que ele fala? É a famosa cláusula do medo do futebol brasileiro, poucas vezes acionadas até agora. E pelo pouco que eu vejo nos últimos anos, eu imagino que tenha sido a segunda vez que isso foi de fato feito em cenário nacional. A outra vez que eu vi foi de Rodinei utilizado pelo Internacional contra o Flamengo. Inclusive o jogador acabou sendo expulso logo no começo da partida. Então, o que é que a cláusula do medo fala? Eu te presto o jogador, mas se você utilizar o jogador contra mim, você tem que pagar R$ 1 milhão. Eu não estou te pedindo de usar, mas se você usar, você tem que pagar. É isso que fala. E aí se delimita prazos. O Botafogo entende que é 24 horas e o Vitória entende que é em 72 horas. Qual foi a polêmica do caso Lucas Halter? O Botafogo queria ser comunicado pelo Vitória que iria utilizar o atleta. Só que o Vitória tentou negociar. A gente inclusive falou isso em vídeo, falou isso também no site. O Vitória tentou parcelar,
tentou incluir esse valor na futura venda do jogador, só que o Botafogo não respondeu. O Vitória utilizou por livre e espontânea vontade e sabendo que ia ter que arcar com o valor. O CEO do Botafogo, o Tairo Arruda, acabou indo às redes sociais para poder justificar a torcida a utilização do jogador e até de forma meio intempestiva, né? Então, esse foi o caso, foi isso que aconteceu e agora a gente vai ver na forma da lei o que é que a lei fala no seu artigo 214, que foi o artigo que eu vi aí em grupos de WhatsApp, li em alguns, vi inclusive no grupo de membros lá do Arena, vi alguns prints, áudios falando a respeito deste artigo. Bom, o artigo 214, o que é que o artigo 214 fala, certo? Ele fala o seguinte: incluir na equipe ou fazer constar na súmula ou documento equivalente atleta em situação irregular para participar da partida, prova ou equivalente. Lembra que eu falei a você que Lucas Alter, Vitória tinha transferido os direitos federativos do Botafogo, o direito federativo do Lucas Alter tinha saído do Botafogo para a Vitória? Pois é, aquilo dava o direito do Vitória a inscrever. Quando é que o jogador está irregular do ponto de vista da lei? Terceiro cartão amarelo, cartão vermelho, punido pelo STJD ou, ou sem contrato, não está no BID, logo não está inscrito. Halter não está com o terceiro cartão amarelo, não tem cartão vermelho, não tem punição no STJD e está escrito no BID. Logo, não está irregular. Então não se enquadraria no artigo 114. O máximo que poderia se pensar seria no artigo 216, mas que também não se encaixa, porque ele fala sobre celebrar o contrato de trabalho com duas ou mais entidades de prática desportiva por tempo de vivência sobrepostos, levando a registro. Ou seja, o casal estava escrito nos dois times ao mesmo tempo, só que o fato também não acontece porque os direitos federativos foram emprestados. Logo, não se encaixa no CBJD. O máximo que poderia ocorrer no caso do Vitória era o Botafogo levar esse caso à CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução Desportiva. Aí, essa Câmara, ela arbitra sobre divergências entre clubes e atletas, entre empresários e atletas, entre clubes e membros da comissão técnica, enfim, sobre questões do futebol. E ela pode punir o clube com a multa, com o pagamento do valor, e se ele não pagar futuramente, poderia rolar um transfer ban, poderia rolar uma punição em pontos, mas assim, é algo muito raro e até agora não aconteceu no Brasil. Então o Lucas Alter não poderia nem ser punido pelo CBJD, não poderia ser punido pela CNRD. Logo, o jogador está regular para o jogo para jogar diante do Botafogo. Mais uma vez, se utilizou a falta de conhecimento do público geral para se gerar polêmica no assunto que não existe. Não tinha por que se gerar polêmica. Era só se trazer informação. E se você não tivesse informação de forma correta, ficava calado. Então, sim, mais uma vez se gerou isso, né? É de se lamentar que isso ainda aconteça no Vitória. Mas, enfim, se você ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto, comenta aqui embaixo. Eu vou responder sua dúvida. E o seguinte, pega esse vídeo agora, espalha nos grupos de WhatsApp, aproveita, deixa o like. Se você não for inscrito, se inscreve, hype o vídeo, compartilha, espalha. E eu voltarei quando eu tiver alguma notícia de relevante sobre o Esporte Clube ou alguma polêmica aí que dê para opinar quando eu tenho algum conhecimento sobre o fato. Fechou? Tamo junto, até a próxima. Adeus.